vamos mergulhar num dos maiores mistérios da humanidade, uma pergunta que ecoa através dos séculos: o que acontece conosco depois que morremos? Hoje, a gente vai explorar o conceito da alma dentro da perspectiva cristã. E para começar, vamos direto à pergunta de $1 milhão, né? Afinal, o que exatamente é uma alma? E claro, essa questão leva a uma outra, talvez ainda mais impactante. Se ela existe, qual é o seu destino? Ela é eterna? Bom, de um ponto de vista teológico cristão, a definição básica é essa. A alma seria a nossa parte imaterial, a nossa essência, aquilo que continua existindo mesmo depois que o corpo físico se vai. Só que aí a coisa começa a ficar bem mais interessante. Porque a palavra alma, tanto nos textos originais em hebraico quanto em grego, não tem um significado único, fechadinho. Ela é o que a gente chama de polissêmica, ou seja, tem múltiplos sentidos. É impressionante a variedade. Dependendo do contexto, alma pode se referir à pessoa inteira, como em 70 almas. Outras vezes, significa a própria vida, o fôlego, o sangue. Enfim, é um termo muito mais flexível do que a gente costuma pensar. E toda essa complexidade deu origem a diferentes formas de entender a composição do ser humano. A gente pode pensar nisso como 3 plantas ou 3 modelos diferentes da nossa estrutura. Olha só que interessante. O monismo diz que nós somos uma unidade só, indivisível. Corpo e alma são a mesma coisa. Já a dicotomia e a tricotomia acreditam que temos sim uma parte imaterial que sobrevive. A grande diferença entre elas é que a dicotomia vê essa parte como uma coisa só, alma ou espírito, enquanto a tricotomia a divide em duas, alma e espírito. Ok, então, assumindo que a alma existe como algo separado, de onde ela vem? Essa é outra pergunta gigante, e existem basicamente 3 grandes teorias para tentar respondê-la. Cada teoria tem uma implicação bem diferente, especialmente quando o assunto é o pecado. O tradicionismo, por exemplo, sugere que a alma é passada de pai para filho, o que explicaria a herança da natureza pecaminosa. Já o criacionismo diz que Deus cria cada alma do zero, o que levanta a questão de como uma alma perfeita se torna pecadora. E ainda tem o pré-existencialismo, uma visão menos comum, que propõe que as almas já existiam antes mesmo de terem um corpo. E todas essas discussões sobre composição e origem nos levam, inevitavelmente, ao centro do debate. Afinal, a alma é imortal? Aqui, a gente tem 2 correntes principais que batem de frente. De um lado, o aniquilacionismo, que defende que a alma simplesmente deixa de existir com a morte. Do outro, a imortalidade, a crença de que ela vive para sempre. Um dos versículos mais citados nessa discussão toda é este, de Mateus. E o ponto central, a palavra que gera todo o debate, é essa aí destacada: perecer. Porque a pergunta que fica é: perecer significa ser aniquilado, sumir da existência, ou pode ter um outro sentido? Para a gente entender essa nuance, a fonte que estamos analisando usa uma analogia muito boa. Pensa num Bugatti novinho. Agora imagina que ele bate com tudo num muro. Ele foi destruído, com certeza. Tá todo arruinado, virou sucata. Mas as peças dele, o motor, o chassi, elas ainda existem, certo? E isso é ser destruído. Agora, ser aniquilado seria se o carro simplesmente, puf, desaparecesse. Não sobrasse nenhum parafuso. Viu a diferença? Então, o argumento aqui é que perecer, no versículo, pode significar exatamente isso. Ser arruinado, perder seu propósito original, viver num estado de ruína eterna, mas não necessariamente deixar de existir por completo. Certo, então se a alma é imortal, o que acontece com ela no período entre a nossa morte e o juízo final? A teologia chama esse período de estado intermediário. É um tempo de existência consciente da alma, que está separada do corpo, aguardando a ressurreição. E durante esse estado, haveria 2 destinos possíveis e conscientes. Para os justos, um lugar de paz e descanso. Para os injustos, um lugar de tormento. O ponto-chave é que, em ambas as situações, a alma continua consciente. E depois desse período, chegamos ao destino final. E, mais uma vez, a gente encontra 2 resultados eternos possíveis. E aqui tem um detalhe linguístico que é fascinante. A palavra grega usada para descrever a duração do castigo e a duração da vida é exatamente a mesma, eterno. Isso sugere fortemente que os 2 destinos têm a mesma natureza infinita. E no fim, toda essa jornada teológica nos traz de volta para o presente. Se a alma é de fato imortal, se existe um destino eterno que depende das nossas ações,
Qual o peso que isso dá para a maneira como a gente vive cada dia? É uma pergunta que fica para reflexão.